Fala, bando de intelectual, aqui quem fala é o Ranzini. Tá começando mais um vídeo de linguagem corporal. No vídeo anterior a gente falou sobre os braços, foi a parte 1, e essa daqui é a parte 2. A gente vai falar de algumas variações de como cruzar os braços e o que significa. Roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o Instagram da página e o Facebook da página para vocês estarem se inscrevendo. E é isso aí. Há algum tempo atrás, teve um debate do Greenpeace contra alguns empresários sobre um pedaço de terra que ia ser desmatado para a cidade crescer. Nesse debate, enquanto os empresários falavam, o pessoal do Greenpeace cruzava os braços. E quando o pessoal do Greenpeace falava, os empresários cruzavam os braços, que é um sinal nítido de discordância. Um não concordava com a posição que o outro estava tomando em relação a isso. O Greenpeace queria defender a mata e os empresários queriam desmatar. Por mais que eles fossem plantar essas árvores, que eles iriam desmatar mais pra frente, né? Os dois lados da moeda estavam entrando em choque, porque ninguém aceitava a opinião do outro. E até isso daí, chegar num consenso, demorou pra caramba. Só pelo fato deles estarem um contra o outro, o corpo refletiu isso. Eles cruzaram os braços, mostrando a discordância deles. No vídeo anterior que eu falei sobre os braços, que vai ficar aqui no canto esquerdo da tela, acho que é esquerdo, vai aparecer aqui em cima pra vocês o vídeo. Eu falei sobre cruzar os braços, simplesmente sobre cruzar os braços. Foi um vídeo simples e rápido. Hoje a gente vai falar sobre o que significa cruzar os braços. Também a gente vai fazer um resumo, que no outro vídeo eu já falei sobre isso. E nesse vídeo a gente vai falar de algumas variações sobre cruzar os braços, como você tirar alguém dessa postura fechada, como você entrar com a pessoa, ou quando a pessoa cruzar os braços no meio de algum assunto que você está falando do nada, de repente ela cruza os braços. A gente vai começar falando então sobre como arrancar a postura dessa pessoa que está cruzada os braços sem constranger ela. Sem você chegar e falar, ah, você está com os braços cruzados. Não pode fazer isso, que senão as pessoas, né, ficam constrangidas e aí se fecham ainda mais. Muitos oradores começam a conversar, né, falar sobre suas palestras, falando de si mesmos em um tom mais humorístico. Eles contam algumas piadas, isso faz com que algumas pessoas descruzem os braços, gostem mais do orador. Outros oradores dão brindes para as pessoas, ela tem que descruzar os braços e pegar, sei lá, um copo, um livro, uma versão resumida de algum livro que eles fizeram. Isso faz com que as pessoas descruzem os braços e gostem mais dos oradores, fiquem mais tempo ali na palestra, prestem mais atenção. Foi feita uma pesquisa, eles fizeram um experimento nos Estados Unidos, assim, eles iam chamar 150 pessoas e dar 3 palestras diferentes para cada uma dessas pessoas. O assunto ia ser o mesmo, o que ia ser diferente é o orador, como ele ia se comunicar. A primeira palestra, os oradores falavam de mãos espalmadas, as mãos mais abertas, gesticulavam mais, andavam no local. Na segunda parte dessa palestra, o segundo público, ele teria que falar para as pessoas que estavam assistindo ele com a mão para baixo, fazer mais gestos com a cara mais fechada e falar mais assim, né, literalmente com a palma da mão espalmada para baixo. E no terceiro grupo, ele ia ter que falar com as pessoas apontando o dedo. O que aconteceu? Elas tiveram uma entrevista, né, os 3 grupos eles tiveram entrevistas depois que saíram da palestra para perguntar como foi a palestra, o que eles acharam do orador, o que eles entenderam do assunto. Na primeira, todo mundo praticamente gostou do palestrante, falou que foi muito legal, falou que o palestrante era um cara simpático, que era um cara engraçado, que era um cara inteligente, e outras pessoas disseram até que ele era uma boa pessoa, simplesmente por ele falar com as mãos espalmadas. O segundo grupo dessa palestra, muitos disseram que o palestrante, assim, tipo, um pouco menos da metade, uns 30% das pessoas disseram que não gostaram tanto do palestrante, que ele não sabia tanto do assunto que ele estava falando, que ele era uma pessoa arrogante, simplesmente pelo fato dele falar com as mãos espalmadas para baixo. E no terceiro grupo,
que ele apontava os dedos para as pessoas, o dedo indicador para as pessoas, e com a cara mais fechada, assim, 70% das pessoas que estavam na palestra não gostaram do palestrante, e uns 30% das pessoas que estavam ali saíram antes mesmo da palestra terminar. Então, assim, por que que no primeiro grupo as pessoas gostaram mais do palestrante do que nos outros dois? Primeiro, falar com as mãos espalmadas significa que a pessoa é uma pessoa mais sincera, mais tranquila, mais verdadeira, que ela sabe sobre o que ela está falando. E também falar com as mãos espalmadas abertas significa que a pessoa está sendo sincera, está sendo verdadeira. Então, esses gestos dão um toque mais de humanidade para a pessoa que está assistindo. A pessoa vai ver o palestrante e vai se identificar com ele. As pessoas tendem a gostar mais de pessoas mais simples, pessoas arrogantes, pessoas que sabem demais, que são o bambambam, os bambambãs da história. Tendem a ter mais rejeição de quem as ouve. Por isso que quando você tá num rolê, quando você tá numa festa, em algum lugar, quando tem um cara, ai, porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço, o meu carro, a minha isso, minha aquilo, as pessoas gostam menos dele. Porque é um cara arrogante, um cara que se acha. As pessoas costumam evitar esse tipo de pessoa. Nos outros dois grupos, falar com a mão espalmada para baixo significa que você está diminuindo o seu ouvinte. Apontar o dedo para a pessoa é um gesto de acusação. Quando você fala apontando o dedo, mesmo que não seja para a pessoa, só o fato de você apontar o dedo para outros lados, a pessoa fica mais acuada em relação a você. É como se você estivesse literalmente acusando a pessoa de alguma coisa, só que com a sua linguagem corporal e não com as suas palavras. Por mais que você saiba do seu assunto, por mais que você saiba do tema que você está falando, tenha domínio sobre ele, você pode ser o cara daquele tema. Se a sua linguagem corporal não condizer, tá certo isso? Condizer? Vai ter no vídeo, tá? Vou deixar. Se não condizer a sua linguagem corporal com o que está sendo falado, as pessoas com certeza vão desaprovar, não vão gostar, vão dar as costas se tiver numa palestra, vão sair no meio da palestra. Agora, vamos voltar para os braços. Quando uma pessoa, você está falando alguma coisa, está trocando uma ideia de boa e de repente você faz uma brincadeira, ou você fala de algum assunto que incomoda a pessoa, normalmente a pessoa vai dar um passo para trás, vai recuar e vai cruzar os braços, vai se fechar. Se você perceber isso, na hora, principalmente se for uma brincadeira de mau gosto, pede desculpa na hora e já muda de assunto. Se você perceber que a pessoa não descruzou os braços, por mais que você tenha mudado de assunto, tenha pedido desculpas, tem duas formas de você trazer a pessoa para você de volta. Primeira, fazer igual os palestrantes, dar alguma coisa para a pessoa segurar, um copo, uma bebida, ou pedir para a pessoa encher o seu copo, por exemplo, se estiver num barzinho, ou dar algum objeto para a pessoa segurar, para que faça com que ela descruze os braços, né, se desamarre inteira, tira aquela barreira que está nela. Ou então, você sai do ambiente, não do nada, não simplesmente do nada, só sai do ambiente, porque é muito melhor você sair dali com uma boa impressão, ou seja, você ficou o rolê inteiro, a pessoa gostou de você pra caramba, e só em um momento, um simples deslize seu, você fez com que ela cruzasse os braços. Sai do ambiente, pede desculpa, diz que tem outra coisa pra fazer. Porque quando você faz isso, a pessoa vai ter muito mais a imagem de você do começo do rolê, só das partes boas, das partes agradáveis, do que do deslize que você deu. Dá um tempo pra pessoa, passa um tempo sem ver, e depois volta. Lembrando de que você não pode errar de novo. Essas são as duas maneiras de você fazer com que a pessoa não te veja como um idiota, por exemplo. Agora a gente vai falar de outras formas de cruzar os braços. Algumas variações que existem sobre esse tipo de gesto. A primeira, cruzar os braços de punho cerrado. Quando uma pessoa cerra os punhos, o ato de cerrar os punhos é um gesto de raiva, de rancor, de ódio. Quando uma pessoa cerra os punhos e se fecha, literalmente, significa que ela tá com raiva, que ela tá com ódio, alguma coisa que aconteceu tá deixando ela fechada e hostil em relação àquilo. A segunda variação de cruzar os braços é se abraçar, literalmente, quando a pessoa cruza os braços se abraçando. Podem ser duas coisas. A primeira, frio. A segunda, insegurança. Isso você vai ver no restante da linguagem corporal da pessoa. Você vai analisar o clima, se tá realmente frio, se não tá. Quando uma pessoa se abraça, que mostra, como eu falei, literalmente ela tá insegura, ela tá
desconfortável com a situação, normalmente é uma situação onde ela está sendo acuada, quando ela fica contra a parede, alguém coloca ela contra a parede. Por exemplo, uma pessoa vai acusar outra no tribunal de que ela fez alguma coisa. Normalmente, a pessoa que está acusando vai estar com os punhos cerrados, de raiva, dependendo do que for a acusação, de braços cruzados. E o réu, a pessoa que está sendo acusada, vai ficar se abraçando, de braços cruzados, só que se abraçando. Por quê? Ele está inseguro, alguém está acusando ele está contra a parede, e esse é um gesto de você se proteger, de você se acariciar. Normalmente, quando a pessoa cruza os braços e se abraça, ela também se acaricia. Ela passa a mão no braço, passa a mão em algum objeto, para se distrair. A mente precisa se distrair, ela precisa desviar o foco daquela situação estressante. Outra maneira de cruzar os braços é cruzar os braços com os polegares para cima. Quando você literalmente dá um joia, um like, um positivo, isso é uma atitude de confiança, uma atitude de ok, de que tá tudo bem. Quando uma pessoa se fecha, já é contraditório. Então, o que significa? Se cruzar os braços é uma atitude negativa e ficar com os polegares para cima é uma atitude positiva, esse gesto é positivo ou é negativo? Tudo isso você vai ver no restante da expressão. Se a pessoa está de cara fechada, se a pessoa está sorrindo. Por exemplo, você está no meio de uma venda. Você começou a vender um produto para a pessoa está de braços cruzados, mas com os polegares para cima. Significa que ela está aprovando o que você está dizendo, a sua venda, mas alguma coisa fez com que ela cruzasse os braços. Alguma coisa na sua venda está tirando o interesse dela de você poder comprar aquele tipo de produto que você está vendendo. Ou seja, se você começar a conversar com a pessoa e ela fizer esse sinal, significa que ela gostou do produto, mas ainda está se fechando. Então você tem que ir até a pessoa, entender o que a pessoa não está gostando da venda, ou que dúvida que a pessoa tem, que tipo de coisa que ela está se sentindo desagradável em relação ao produto, para depois você fazer a venda e possivelmente conseguir um sim. Chega na pessoa, pergunta, dá espaço para ela se abrir, pergunta se ela tem alguma dúvida sobre o produto. Vamos supor que é uma televisão. A pessoa está lá de braço cruzado com o polegar para cima. Aí a pessoa vai te perguntar: ah, mas essa televisão é smart? Essa televisão eu consigo entrar na internet? Com essa televisão, ela é Full HD? Eu consigo fazer isso, isso e aquilo? Mesmo que a TV não tenha todas essas qualidades, dá um jeito de convencer a pessoa a comprar aquilo, entende o ponto de vista dela e vê se você consegue fazer ela mudar de ideia em relação a isso que ela tem contra. Depois é só fazer a sua venda e ganhar seu dinheirinho no bolso, tá tudo certo. Agora vamos falar de proteção parcial. Quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, a gente procura nossa mãe ou nosso pai para se proteger. Quando você tá com medo, quando você tá inseguro, quando o pai chega para te apresentar para alguém: olha, esse aqui é um amigo do papai. Normalmente a criança se esconde atrás da pessoa. Quando é da mãe, ela puxa a saia, se esconde atrás da saia da mãe. Quando a gente cresce, esse gesto fica um pouquinho mais sutil, que é o gesto de cruzar os braços, se proteger. Então o que você faz? A proteção parcial, nas mulheres, elas colocam um braço na frente do outro, tem que ver qual braço que ela está protegendo, se ela está protegendo o esquerdo, que é o emocional, ou se ela está protegendo o direito, que é o racional. Ela se protege parcialmente porque ela já aprendeu que esse tipo de gesto é um gesto ruim. Então ela faz um pouquinho mais sutil, ela se protege um pouquinho mais tranquila, digamos assim. Não é tranquilo, lógico. Mas ela se protege parcialmente, ela coloca só uma barreira, só uma mão na frente do corpo. E não as duas. O homem faz esse mesmo gesto de outra forma. O homem, ele tem muito aquilo de: ah, eu sou o cara, eu sou o macho, eu sou o alfa, eu sou o protetor, eu sou o cara que tá sempre conquistando tudo, que tá sempre conseguindo tudo, eu sou o poderoso. Só que os homens, por ter esse machismo implícito no DNA deles, dá pra mudar isso, viu? Eles protegem o genital. Quando o homem se sente confiante, lembra que eu falei no outro vídeo? No vídeo de linguagem corporal sobre os pés e as pernas? Então, quando o homem abre as pernas, é literalmente um gesto de confiança. Ele está se sentindo poderoso, forte, ele está se sentindo o cara naquela situação. Então ele abre as pernas. Da mesma forma, quando ele não está se sentindo o cara, ele tampa o genital. O gesto de abrir as pernas é literalmente uma forma dele mostrar o genital e dizer o quanto ele é o cara, o quanto ele é o foda.
Quando ele tampa o genital, literalmente é uma forma de se proteger. Quando ele tampa o genital, é uma forma dele se proteger, do cérebro desviar a atenção da insegurança dele, protegendo o genital. As pessoas mais famosas, tipo atores, astros do rock, popstars, os músicos em geral, pessoas que estão sempre na mídia, estão sempre sendo fotografadas, sempre sendo observadas, elas costumam fazer isso de outra maneira, totalmente mais sutil. As mulheres mexem na bolsa, mexem nos óculos, pode ver que todos esses gestos, eles estão tampando o corpo, eles estão colocando os braços na frente do corpo. Ou às vezes os homens que sempre usam terno, empresários, eles mexem um pouco nas abotoaduras do terno, que também é um gesto de proteção. É isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Como eu falei antes, se inscrevam nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, ative o sininho das notificações. É isso aí, galera!